E aí, então, a gente vai dar início, né, sobre o assunto sobre políticas públicas. Para a gente dar início ao tema, a gente vai falar um pouco sobre a definição de agronegócio, né? O que se deu, qual é o contexto histórico do agronegócio que fez com que ele chegasse, né, a esse nível que ele está atualmente. Antes disso, o termo que englobava o agronegócio era agricultura, como quem estudou a unidade curricular, quem estudou a apostila pôde observar que antigamente a agricultura, o termo agricultura, ele abrangia tudo, tudo que envolve, né, a produção de um produto, tanto, né, da aquisição de sementes quanto na comercialização até chegar no consumidor final. A gente fala que isso são coisas que estão, atividades que são antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Quais são essas atividades antes da porteira? São atividades que envolvem, né, de uma forma indireta. Por exemplo, eu vou fazer um plantio e aí eu preciso de sementes, ou então eu não tenho recurso para me estar, né, investindo lá próprio, então eu vou atrás de financiamentos, de linhas de crédito. Então, financiamento, aquisição de insumos, eu vou fazer um curso. Nesse curso eu vou me capacitar para me estar aplicando lá na minha propriedade práticas de manejo dessa cultura que eu quero implantar, um exemplo. Então, essas atividades são consideradas fora da porteira, que é aquisição de insumos, que é financiamento e capacitação. As atividades de dentro da porteira são, né, as práticas em si do cultivo. Preparo de área, manejo, colheita. Tudo que envolve isso são atividades de dentro da porteira. E fora da porteira já é a parte que já coletou e vai comercializar esse produto. Então, tudo que envolve essa comercialização, como transporte, como comercialização, são atividades fora da porteira. Então, a agricultura abrangia tudo isso antes, né, do termo agronegócio. E aí, como era muita coisa, muita atividade que envolvia a produção, né, de uma determinada cultura, de um determinado produto, foi feita essa fragmentação. Então, nessa fragmentação, já foi definido um outro conceito, uma outra definição para todas essas atividades, que é o agronegócio. Então, qual é a definição do agronegócio? Vocês conseguiram entender? Eu vou deixar abertas as perguntas no final, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão anotando, tá? Então, o que é essa definição de agronegócio? É um sistema que engloba todos os autores envolvidos com a produção, processamento, a distribuição de um produto, né? Então, tudo que envolver essa produção, como eu mencionei antes da porteira e depois da porteira, que é considerado o agronegócio. Aí, tal sistema inclui o mercado de insumos agrícolas, a produção agrícolas, operações de estocagem, processamento, atacado, varejo, demarcando o fluxo que vai de insumos até o consumidor final. Então, essa é uma definição do agronegócio. No caso, a cadeia toda. Isso, que envolve todo a produção, né, de um produto. Tudo que eu preciso para cultivar mandioca, um exemplo, né? Então, o que eu preciso fora da porteira? Antes da porteira, né? Eu vou precisar, né, de receber financiamento para investir na área. Dentro da porteira, eu vou plantar lá na minha propriedade ela toda, vou fazer todo o manejo que ela precisa. E fora da porteira, eu vou estar comercializando ela. Então, tudo que envolve essa comercialização, para que eu vou vender, se eu vou armazenar, tudo que envolve a cadeia da produção de mandioca, um exemplo que ela é muito forte, é muito acentuada na nossa região, né? É o agronegócio, tudo que vai envolver essa produção dela, entendeu? Conseguiram entender? Perfeito. E aí, a gente, entendendo esse conceito e entendendo como é que ele está agora abrangendo toda essa cadeia, né, produtiva,
a gente vai falar um pouco das políticas públicas em si. E o que são essas políticas públicas, né? Quais são os papéis dela para o desenvolvimento do nosso país, de modo geral. E aí depois a gente vai falar sobre o nosso setor, né? São um conjunto de atividades que tem como referência o Estado e se destina a orientar sua atuação para melhorias do atendimento à sociedade. As políticas públicas são concebidas como um conjunto de programas, ações e atividades desenvolvidas pelo governo nas diferentes escalas, como a federal, estadual e municipal, com a participação de entes públicos ou privados. O que isso quer dizer? Que as políticas públicas, elas vão atuar para atender alguma demanda da sociedade. A gente vai ver mais adiante como elas são formuladas, como é que envolve toda essa formulação, mas elas estão aí atuantes para atender demandas da sociedade. E quem é que faz, quem é que cria isso, quem é que cria essas políticas são o governo. E quem é que leva essas demandas? A gente vai ver mais à frente que tem alguns grupos que levam essas demandas, que fazem esse ato de levar essas demandas para essas esferas, né, para elas criarem os programas e planos para tentar solucionar esse problema que a sociedade está apresentando para esses órgãos, entendeu? E aí a gente vai comentar mais sobre elas, mas a gente vai ver nesse slide que vai apresentar o ciclo de políticas públicas. A gente vai falar detalhadamente que são 4 fases. Primeiro, eu vou identificar um problema. A sociedade tem um problema. E aí vai ser formulada uma agenda. Depois da formulação dessa agenda, vai ser formulado os programas, planos e projetos para, né, atender a esse problema, para solucionar. E após isso vai ter a implementação da política. Eu vou implementar ela. E após a implementação eu vou monitorar e avaliar. Então vai ser um ciclo que todo o tempo vai acontecer isso. Aí agora a gente vai falar detalhadamente cada item desse para fixar mais um conhecimento de vocês. Então são 4 fases para a formulação de políticas públicas. A formação da agenda, que é a seleção de prioridades, a formulação, a implementação e o monitoramento e avaliação, como eu falei já. Então vamos para cada um delas. A formação da agenda, seleção de prioridades. A gente sabe que na sociedade tem muitos problemas, né? Se a gente for parar para pensar, todo o tempo a gente tem um problema para apresentar para essas esferas, né? Para o governo. Então, como é muito problema que a gente quer que chegue até eles, para eles solucionarem, criaram então essas fases, e a primeira fase é a seleção da agenda. Nessa agenda vai estar enumerado, por exemplo, todas essas demandas da sociedade. E as demandas que são prioridades, os problemas que eles perceberem que tem que ser prioritário, que eles precisam resolver logo, a partir de então que vai passar para a segunda fase. Então, só vai passar para a segunda fase, que é a fase de formulação, a partir do momento que foi identificado que esse problema, essa demanda da sociedade, ela é prioritária. Se ela não for prioritária, vai ficar ainda sem ser resolvida. Então, quais são os grupos, né, como eu mencionei anteriormente, que podem apresentar essas prioridades de forma organizada? São as câmaras de vereadores, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional, igrejas, sindicatos, entidades de representação empresarial, associações de moradores, outras organizações não governamentais. Então, também pode ser grupo de pessoas que podem apresentar para esses grupos aí e eles, posteriormente, levar para o governo. Mas, de forma organizada, é muito mais aconselhável levar esses problemas para essas esferas, tanto a federal, quanto estadual, quanto municipal. Então, essas 3 esferas são responsáveis por criar essas políticas públicas. Então, elas vão identificar o que são prioridades.
Aí vai ser entrado nessa agenda, né, e depois vai passar para a segunda etapa, que é a formulação de políticas. O que é essa formulação? É a apresentação de soluções e alternativas. Identifiquei o problema, agora eu vou apresentar a solução, né, para esse problema, para me poder passar para outra etapa. A formulação inclui a seleção e a especificação da alternativa considerada mais convincente para o atingimento de seus objetivos. Definem os objetivos da política pública, suas metas e seus principais beneficiários, bem como as origens e os recursos financeiros para sua implementação. Então, essa esfera que fica responsável por criar essa política pública, ela vai verificar essas alternativas e conseguir esse recurso para poder implementar essa política que vai passar para a terceira fase. Então, ela vai procurar os agentes que podem estar, da onde pode estar vindo esse recurso para poder, né, executar. E a implementação e execução. Na fase anterior, eles já conseguiram, o governo já sabe de onde ele vai tirar. Como tem vários setores na sociedade, né? Nosso setor especificamente, a gente vai ver mais adiante quem são os formuladores. E geralmente o governo destina um recurso. Então, a destinação desse recurso que pode tirar uma parte para justamente implementar e formular essa política pública para solucionar esse problema da sociedade. E a terceira fase, implementação e execução. É o estágio em que a política é colocada em prática. Ou seja, eu já sei quem é que vai financiar essa minha solução para esse problema. E na terceira fase da criação da política pública, eu vou implementar e eu vou executar. E a diferença dos dois, né, de implementação e execução, é que na implementação ocorre pela organização do Estado, em termos administrativos, quem vai trabalhar em prol disso, quem é que vai desenvolver esse projeto, esse programa que vai ser elaborado nessa fase. E a execução é a prática dela, né? Se eu fiz um programa, se eu fiz um plano ou um projeto para solucionar esse problema, eu vou ter que executar ele. Eu já sei de onde vem o recurso, eu já sei quem vai executar ele, né? Dependendo do setor, se é da saúde, se é da educação, se é da agricultura, e aí eu já sei quem é essas pessoas que vai executar, como é que vai ser isso, e aí eu vou de fato colocar em prática a minha política pública. Mas ainda tem a quarta fase, que a gente vai para o monitoramento e avaliação. E o que é o monitoramento? É um acompanhamento dessa política, né? É o acompanhamento do programa, como é que ele está atuando, se ele está apresentando os resultados, se ele está sendo positivo, se ele está sendo negativo, como é que está sendo, se está atendendo os objetivos esperados para solucionar esse problema. Então, o monitoramento é isso, é a avaliação se o programa mesmo está dando resultado. Se ele está, como fala o conceito aqui, por sua vez, constitui um processo de coleta de análise de informações sobre as características, os processos de um programa, de forma a atribuir o valor e analisar o mérito do programa. Basicamente, né, eles vão avaliar se está dando certo ou não, se esse programa está sendo eficaz para aquele problema lá. Então, basicamente é isso, eu estou monitorando a atividade e eu vou avaliar se ela valeu a pena mesmo, né? Se esse programa está valendo a pena e vai apresentar resultados positivos. E aí, acabamos a fase de formulação de uma política pública. Então, eu tenho a fase de formação da agenda, que eu estou selecionando uma prioridade. Eu tenho a fase de formuladores, que eu vou identificar quem vai formular isso. E a fase de implementação, que eu vou elaborar um projeto, um plano, um programa para executar.
E depois que eu vou executar ela, eu vou monitorar nessa fase de execução também. Lá na unidade curricular, tem algumas informações a mais sobre isso. E lá também a gente pode observar que pelo estudo, tem essa segunda fase de formulação, muitas das vezes ela é pulada, ela passa da primeira fase para a implementação. Eu já escolho o problema e eu já vou lá para a fase de implementação, eu não passo pela parte de formulação. Então, quando acontece isso, tem mais chance dessa política pública não ter tanto resultado, ou então não ter os resultados esperados que apresentam um plano. Então, a orientação mesmo é que todas as etapas sejam seguidas. Então, é o governo que faz isso. Quem levar esse problema para o governo, para ele criar essa política... Que é a forma como mais é feita, na verdade, né? Sim. Por exemplo, se a gente eu vou levar um problema para a esfera municipal resolver. Se ela pular dessas fases, pular uma fase dessa, o meu resultado não vai ser positivo. O meu problema não vai ser sanado. Então, se isso não ocorrer, se atropelar, não vai acontecer isso. Então, a gente observa que tem algumas políticas que não são tão assim eficientes por conta deles pularem essas etapas que tem que ser feita, né? E é basicamente isso. Então, essas 4 fases é para todos os setores. Então, agora a gente vai ver quem é que formula para o nosso setor, para o agronegócio brasileiro. Quais são as instituições que trabalham, né, formulando essas políticas públicas? E uma delas são o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MMA, Ministério do Meio Ambiente, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, a ANATE, Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANA, Agência Nacional de Águas. Então, deu para perceber que são várias instituições, né, públicas que trabalham, né, para a formulação de políticas públicas para o setor agro. Então, cada uma delas, quando vocês forem observar, ela tem uma função, né? Por exemplo, o Ministério da Agricultura, ela promove o desenvolvimento sustentável vocês estão acompanhando na apostila de vocês? E a competitividade do agronegócio ou benefício da sociedade brasileira com programas destinados ao pequeno e médio produtor. Então, cada uma dessas instituições, elas têm uma função diferente da política pública que ela vai criar. Por exemplo, a ANATE, ela vai criar políticas públicas voltadas para assistência técnica e rural. E o Ministério do Meio Ambiente, ele vai criar políticas públicas para proteger o meio ambiente ou que envolve o meio ambiente. E a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, então ela vai desenvolver atividades, né, como a gente já conhece bem, quem trabalha nessa área, né, que ela vai criar políticas para desenvolver o sistema, né, de produção. Então, ela vai participar de todas as fases. Ela vai fazer com que haja produção de algum produto. Eu quero plantar mandioca. Qual é a região que eu vou plantar a mandioca? Então, ela vai dar um suporte para implementar a plantação dela, para plantar, e ela ser produtiva, ser rentável. Então, o objetivo dela, né, assim como outras culturas, ela faz com que realmente haja produtividade no ambiente. E é basicamente isso, cada uma tem sua função, vocês podem estar vendo mais detalhadamente na unidade de vocês. E aí, esses são os formuladores, então a gente vai passar para políticas públicas internacionais. O que são as políticas públicas internacionais e
qual é a interferência que tem, né, sobre as políticas públicas nacional. Assim, a gente sabe que tem muitos países que eles são muito restritos e eles não querem estar, digamos assim, eles se acham autossuficientes, que eles não querem estar compartilhando produtos com outra região, com outro país, um exemplo, né? Então, as políticas públicas nacionais têm alguns acordos. Já o Brasil ele vai exportar para a China. Então, é um acordo que ele faz com a China para ele conseguir exportar algum produto para lá. E assim, tem muitos países que eles adotam, né, a política de que o comércio internacional seja livre, mas nem todos os países concordam com isso. Por isso que existem muitas barreiras, existem políticas de restrição. Existem essas políticas de restrição, por quê? Tem países que não aceitam receber, por exemplo, não sei se vocês conhecem, a mosca das frutas. As moscas das frutas é uma praga considerada quarentenária. Então, para me exportar laranja, um exemplo do Brasil para outro país, vai passar por uma avaliação do lote, vai fazer com que se encontrar, tem uma norma que fala sobre isso, que eu não estou com ela em mãos aqui, e não estou lembrando detalhadamente como ela funciona, mas ela informa que tem um percentual de frutos que devem apresentar ou não devem apresentar, né, as larvas dessas moscas dentro do fruto. Então, se eles forem avaliar esse lote lá fora, antes de entrar para o país, um exemplo, o país deles lá, o país desse de fora, for receber uma mercadoria, eles vão avaliar. Após a avaliação, se eles encontrarem isso, eles não vão receber essa produção nossa aqui de laranja. É uma restrição que tem até um monitoramento dessa praga. Essas pragas quarentenárias, elas são monitoradas nesse processo de transporte de um país para o outro para não passar. Tem país que não tem essas moscas, então ele não aceita que leve hospedeiros para lá para contaminar e futuramente está impedindo a produtividade de laranja no país, entendeu? Então, as políticas públicas internacionais, elas têm muitas restrições quanto a isso, quanto a essas mercadorias. Então, tanto nós que vamos exportar quanto a gente vai receber, tem umas normas, umas instruções normativas que proíbem isso. E aí, deixa eu falar para vocês aqui um pouquinho dei esse exemplo aí para vocês entenderem um pouco, mas que existem muito isso e alguns países, né, querem que seja de livre comercialização, mas não é assim que acontece. Então, são acordos que tem entre países tem o Mercosul também, que são um acordo entre alguns países para ter essa exportação, essa circulação de mercadoria. E nem todos, né, participam dela, porque se acham autossuficientes. No meu país eu consigo produzir, eu consigo ter tudo que a minha população quer, um exemplo, entendeu? Tudo que a minha população necessita, aqui no meu país tem, então eu não preciso estar pegando de outro país uma mercadoria. As políticas públicas internacionais, elas compreendem um conjunto de objetivos políticos e programáticos que um determinado país almeja alcançar nas suas relações com os demais países. São planejadas para proteger os interesses nacionais, em especial nos âmbitos de segurança, da economia e da cultura. A Organização Mundial do Comércio foi criada em 1995, é responsável pela regulamentação do comércio internacional, que é essa troca de bens e serviços entre países. O comércio internacional livre é amplamente defendido pelos países mais desenvolvidos economicamente. No entanto, são os tratados bilaterais. É isso que eu comentei. Então, o comércio não é livre, são os acordos que tem entre países para
O Brasil tem acordo com outros países para exportar, um exemplo, né, laranja, carne bovina, café, soja, milho, esses produtos que são mais exportados. E aqui também, né, sobre essas políticas internacionais, são um dos principais produtos que são comercializados, né, para outros países, são exportados para outros países, que é a soja, milho, café, carne de boi, carne de porco, carne de frango, açúcar, suco de laranja e álcool. Aí agora a gente vai entrar falando sobre as políticas agrícolas. A gente já viu como é que formula, quais são as políticas internacionais, e a gente vai pular para esse tópico aqui. Se alguém quiser comentar, se tiver alguma dúvida, pode anotar. Então, tem um Sistema Nacional de Planejamento Agropecuário, cuja função era conceber e articular a intervenção pública na agropecuária. Tem um Sistema Nacional de Crédito Rural. Essas são as políticas agrícolas que existem, né, para o setor agro, cujo papel era operar a política de crédito rural, principal instrumento de indução de modernização tecnológica. Então, essa política de crédito rural, ela é indicada, né, como uma política de modernização de uma área. A gente vai falar mais um pouco sobre essas políticas de crédito nacional e aí a gente vai entender a importância dela. Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária, que aí já envolve a Embrapa, que ela formula, mas também ela é atuante. Sistema Nacional de Extensão Rural, que é voltado para atividades de assistência técnica e extensão rural, dedicado a promover a difusão tecnológica entre os pequenos, médios e grandes produtores. A gente vai falar mais sobre essas políticas, tem algumas políticas específicas, que essas políticas que eu mencionei, elas foram as primeiras políticas criadas e elas... Passei sem querer. E elas fizeram com que o país se desenvolvesse, né? Então, a partir dessas políticas aí, ocorreu o desenvolvimento rural e também a partir dela surgiram, né, algumas revoluções, que também o que contribuiu para o desenvolvimento rural foi a Revolução Verde, né, que foi a implementação de equipamentos tecnológicos no campo, né? A sociedade foi aumentando e a demanda por alimento aumentando, e a partir de então o governo teve que criar políticas públicas e programas, planos e projetos para atender essa demanda, e a Revolução Verde, ela também fez parte desse processo, né, de modernização e desenvolvimento rural. E qual foi o marco legal, né, das políticas públicas? No dia 5 de outubro de 1988, né, que foi criado, né, a Constituição da República, foi criado as leis, algumas leis que foram, digamos assim, importantíssimas para o desenvolvimento, e dentre elas foram as propulsoras para o desenvolvimento, né, como eu comentei anteriormente, da Revolução. E aí o artigo 187 determina que a política pública seja planejada e executada na forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores, trabalhadores rurais, bem como setores de comercialização, de armazenamento e de transporte. Então, foi criada a lei, né, Constituição Federal de 1988, e a partir dela foram criadas
políticas, né, para o desenvolvimento rural, políticas agrícolas para o desenvolvimento rural. Nesse artigo diz isso, né, que tem que haver a participação, né, de todos os envolvidos para conseguir aumentar a produtividade e comercializar para a gente se desenvolver. E também esse artigo destaca no seu primeiro parágrafo que as atividades agroindustriais, agropecuárias, pesqueiras e florestais devem ser incluídas no planejamento agropecuário. A gente vai ver mais adiante que o governo criou plano, programas para, de fato, fazer com que essa lei seja revigorada. Então, criou-se políticas públicas e criou leis para que essas políticas sejam executadas, para que elas sejam, né, de fato, feitas. Na verdade, colocadas em práticas. Então, a gente tem que, essas atividades, elas precisam estar no planejamento agrícola de acordo com essa lei que foi imposta. E aí, falando um pouco de lei também, a lei número 8.171 fixa os fundamentos, define os objetivos e as competências institucionais, prevê os recursos e estabelece as ações e os instrumentos da política agrícola. Então, tem leis para que essas políticas sejam colocadas em prática e sejam feitas. Então, o princípio dessa lei é que o que precisa ser feito, né, para que a política seja de fato efetuada. Planejamento agrícola, pesquisa agrícola tecnológica, assistência técnica e extensão rural, proteção do meio ambiente, conservação e recuperação de recursos naturais, defesa da agropecuária, informação agrícola, produção, comercialização, abastecimento e armazenagem, associativismo e cooperativismo. Então, essas atividades que estão todas enumeradas aqui nesse princípio, que são a partir dos planos plurianuais, que a gente vai ver mais adiante o que são esses planos plurianuais, que são planos de governos, que essas atividades têm que ser de fato executadas, né? Então, tem que abranger todos esses itens que a gente falou. Tem que incentivar assistência, tem que ter assistência técnica, tem que ter extensão rural, tem que ter política de proteção do meio ambiente, de defesa agropecuária. Esses itens que a gente acabou de comentar. Então, tem leis para que o governo crie políticas públicas para que elas de fato sejam executadas. E quais são as políticas, né, públicas que o governo executa? Tem as políticas de planejamento agropecuário. Elas estão baseadas nas leis orçamentárias, que é o plano plurianual. Tem a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Então, tem esses três. Planejamento agropecuário, que a gente vai ver mais detalhadamente. O que é o plano plurianual? É um instrumento destinado a organizar e a viabilizar a ação pública com vistas a cumprir os fundamentos e objetivos da República. O que são os objetivos da República? São as leis. Tem que ser criado esse plano plurianual para que a lei seja, né, de fato, colocada em prática e esteja sendo executada. Por meio dele é declarado o conjunto de políticas públicas do governo por um período de 4 anos, viabilizando as metas previstas. Então, esse plano plurianual é um plano de governo voltado para o setor que a durabilidade dele é de 4 anos. Então, é um plano que vai abranger 4 anos que ele vai ter que ser executado, né? E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, é a norma que dirige e orienta o orçamento de todo o governo para o próximo ano, além de definir quais prioridades devem vir no planejamento. Então, o que é isso? A Lei de Diretrizes Orçamentárias
ela vai fazer com que vai orientar esse recurso, para onde é que vai esse recurso do governo, para qual política vai, para qual programa. Então, a partir do plano plurianual, vem essa lei de diretrizes que ela vai orientar a quantidade de recurso para cada plano. A lei orçamentária anual estimula as receitas e autoriza as despesas do governo de acordo com a previsão de arrecadação, que é a LOA. A LOA visa concretizar os objetivos e metas propostas no plano plurianual, segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, essa lei orçamentária anual, ela que vai destinar, né, tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias que vai dizer o recurso, e a Lei Orçamentária Anual vai averiguar a quantidade de recurso por ano, né? Então, a gente vai ver que faz o plano, tem o plano de 4 anos, aí tem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, qual vai ser a quantidade de recurso destinada para esse plano, e a Lei Orçamentária Anual, que vai fragmentar essas despesas aí. Aí, dando continuidade nessas políticas, essa é de 4 anos, mas tem outras políticas que atuam anualmente, como que a gente vai ver agora, que é o Plano Agrícola e Pecuário, o Plano de Safra da Agricultura Familiar. Então, ele é criado pelo MAPA e pelo MDA. Então, todo ano o MAPA e o MDA têm que criar esse Plano Agrícola e Pecuário e Plano de Safra da Agricultura Familiar. E aí, um dado importante que eu coloquei aqui, que o Plano Safra, o recurso destinado para o Plano Safra 2020 e 2021, porque assim, o calendário agrícola ele é diferente do calendário civil, do ano civil, na verdade, porque esse calendário, esse Plano Safra, ele vai começar, né, distribuir esse recurso para essas atividades de acordo com o plano agrícola, de 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Por exemplo, dia 1º de junho de julho de 2020 até dia 30 de junho de 2021. Então, essa quantidade de recurso aqui que foi destinado para a safra 2020 e 2021, que é 236 bilhões, para esse ano agrícola, que está até informando que foi 30% a mais do que o ano anterior, que a safra anterior de 2019 e 2020. Então, é diferente do ano civil, esse plano safra. E aí, esse dinheiro aqui, 236,3 bilhões, que foi destinado para essa safra aí, para executar esse plano. Não sei se vocês estão conseguindo compreender, se vocês tiverem alguma dúvida, vão anotando. Se alguém quiser comentar alguma coisa também. Então, essa parte aqui é muito importante, vocês precisam compreender que existe o plano plurianual, que é um plano de execução de políticas públicas, né, que tem que ser obedecida pela lei de 4 anos, mas tem os planos anualmente, porque o recurso tem um recurso, né, o governo, de acordo com a sua arrecadação, ele vai arrecadar e vai destinar para essas políticas. E aí tem os planos anuais. A gente observa que dentro desse recurso destinado para esse plano agrícola é alto, né? Se a gente for parar para analisar,
tem alguns recursos que voltam para o governo, que não são feitos programas ou projetos que desenvolvam de fato eles para captar esses recursos, né? Então é muito importante vocês entenderem isso agora, entenderem, se atentar a estudar mais um pouco sobre isso, que vocês vão entender de fato os detalhes de como funciona isso, para vocês estarem ajudando no desenvolvimento da nossa região. Que logo mais vocês vão estar formados e aí vocês vamos ter que estar atuando no desenvolvimento da região. E por que tem alguns recursos que voltam? Porque é destinado todo esse dinheiro, né, para o desenvolvimento, para colocar em prática essas políticas públicas, e acontece muito de voltar. Aí a gente vai falar um pouco sobre as políticas de crédito rural. Então, aquelas políticas que a gente comentou, que são plurianuais e tem anualmente, são políticas de planejamento agropecuário, que envolve tudo, né? Que vai envolver todas as políticas. E aí a gente vai falar sobre as políticas de crédito rural. Entre os objetivos do crédito rural são o fortalecimento do setor rural, o favorecimento do custeio da produção, o estímulo aos investimentos rurais e a comercialização de produtos. Então, o crédito rural, ele é considerado o propulsor do desenvolvimento rural. Com o crédito rural, a gente observa que há um desenvolvimento na região. A gente tem muito exemplo, né, da região sudeste, da região sul do nosso país, que eles são bem desenvolvidos. Se a gente for parar para analisar, eles estão desenvolvidos por conta, né, dessas políticas de crédito rural, que elas estão bem acentuadas e tão presentes lá, né, para aqueles produtores daquela região. E aí tem o crédito de custeio, que esse crédito de custeio, tu vai utilizar ele para comprar uma semente, por exemplo, para te implantar lá na tua área. Eu quero plantar pimenta, eu preciso de estaca, eu preciso de muda. Então, é um crédito de custeio que tu vai solicitar. E um crédito de investimento. Esse crédito de investimento vai ser para te fazer algum galpão para criação de frangos, vai ser para te comprar um trator, comprar um arado, uma grade para te trabalhar na tua área, para te comprar alguma coisa que tu está utilizando, que vai utilizar de forma direta lá na tua propriedade, ou uma construção, ou um equipamento, um exemplo, né? E tem o crédito de comercialização, que é para, por exemplo, tu quer comercializar um produto na entre-safra dele, tu não quer comercializar ele na safra, então tu vai buscar essa linha de crédito de comercialização, que tu vai conseguir armazenar esse teu produto, armazenou, e aí tu vai vender na entre-safra, que a venda dela vai ser num preço mais elevado do que o período de safra. E as políticas continuando as políticas de crédito rural. Tem essa política aqui, que é o Programa de Modernização de Frota de Tratores e Implementos Associados a Colheitadeiras. Então, essa política aqui é justamente para aqueles estabelecimentos que estão precisando de equipamentos e ainda não tem, né? Então, pode aderir a essa política de crédito que existe, né? Mais detalhadamente sobre qual foi o recurso destinado para essa política no ano de 2020, por exemplo, vocês podem estar consultando na apostila, que tem mais detalhes sobre
essa política, né? E qual é a quantidade de recurso destinado para ela?